Hora de abaixar. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Vamos iniciar dentro de mais alguns instantes a nossa live desta noite. Que você possa receber através desse louvor o ministrar do Senhor na sua vida. Esteja atento à letra desse louvor. Aleluia. Sim, Deus. Toca nas nossas vidas, Senhor. Pode erguer mais um pouquinho? Aleluia, Jesus. Amém, eu creio. Glórias a Ti, Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo, Tu és santo, santo. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, glorificamos o Teu santo nome. Tu és o Deus de milagre. Aleluia. Olha, Senhor, para cada um de nós nesta noite, para cada vida que está nessa live, para aqueles que estão chegando, para os familiares de cada um. Aleluia. Manifesta, Jesus. Cura, restaura, liberta, Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Bem-vindo, você que já está aqui conosco. Minha querida Lúcia Brito, já aqui conosco esta noite. Fer também, a paz. Bem-vinda aqui conosco. Amém, graças a Deus. Continua ouvindo esse louvor. Muito bom lembrar dos milagres do Senhor, experimentar os milagres dele. Faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Oh, Jesus. Eu creio, Senhor. Graças te damos, meu Deus. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Opera o teu querer, Senhor. Santo, santo. Só Tu és santo, santo.
Te adoramos, ó Deus. Bendito da nossa alma, Pai. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pastor Roberto aqui conosco também. Irmã Irene, grande abraço a vocês. Irmã Dorivalda também conosco, querida, bem-vinda. Vamos orar neste momento. Irmã Rita também. Boa noite, amada, paz, bem-vinda conosco. Oremos neste momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, colocando diante do Senhor as nossas vidas agora. Deus amado e poderoso, estamos diante da sua presença neste momento, colocamos no teu altar as nossas vidas agora. Tu és o Senhor sobre nós e nós estamos aqui rendidos a ti, reconhecendo que precisamos de ti, precisamos do seu perdão. Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós ainda coisas, situações, comportamentos, práticas que precisam ser movidas, mudadas, transformadas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Silvana também conosco, bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Irmã Raimunda também, bem-vinda. Graças a Deus pelas suas vidas. Nós vamos falar hoje sobre milagres. Por isso esse louvor aí tão propício, né? Como é bom falar de milagres, como é bom experimentar de milagres. Ouvir sobre milagres é maravilhoso. E o milagre nada mais é do que um acontecimento extraordinário que não tem explicação na ciência, não tem explicação científica, mas é uma interferência divina, é uma intervenção divina, é um agir divino, é um operar de um modo que a ciência não justifica. A ciência não explica o milagre. Nós que temos Jesus, sabemos que vivemos de fé em fé, de milagre em milagre, como está dizendo a irmã Silvana. Eu vivo de milagres. Amém, aleluia. Graças a Deus. E nós vamos hoje, então, falar de alguns milagres na Bíblia. E eu já compartilhei aqui com vocês que eu ouvia falar de milagres, mas eu experimentava as histórias só. Ouvia as histórias de milagres que contavam na Bíblia. Mas quando meu esposo foi curado de câncer, eu experimentei um milagre na minha família. E eu pude entender que aquele Deus que operava lá na Bíblia, que existiam muitas colocações aqui sobre milagres há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo que age hoje, é o mesmo que pode fazer hoje qualquer milagre. Pode responder qualquer situação, pode mudar qualquer cenário. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Bem-vinda, Neia, também conosco. Irmã Dora Miller também, bem-vinda, queridas. Irmã Raimunda dizendo, milagres não se explica, se vive. Exatamente. Por isso que às vezes nós compartilhamos de milagres e as pessoas não recebem muito aquilo, às vezes não entendem muito em profundidade tudo aquilo, mas nós que experimentamos sabemos de quanto é especial receber o trabalhar de Deus, a mudança de Deus, a resposta de oração do Senhor. Então, o milagre é aquilo que a ciência não explica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ele, os milagres do ministério de Pedro. O cristianismo é uma religião de milagres, por isso nós precisamos viver milagres. Nós precisamos ter milagres para compartilhar. Quando nós estamos na igreja juntos e nós abrimos para um testemunho, é muito agradável ouvir respostas de oração, de Deus transformando, de Deus respondendo. E quando a gente ouve um irmão testemunhar, o nosso coração se alegra assim em Deus, saber que o Senhor está ali agindo. Então o Senhor continua agindo, sim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E o cristianismo é a religião de milagres.
presentes na criação, na providência, na redenção. Jesus é o maior milagre que aconteceu. Precisamos ter essa certeza no coração, que Jesus é o maior milagre. E o cristão, ele é um milagre divino, né? O milagre da conversão, da santificação, da perseverança na fé. São feitos miraculosos. O que é importante nós entendermos aqui? Que nós vivemos um processo de milagres. Que nós vivemos a cada dia um milagre, como a irmã Silvana declarou aqui. O processo de conversão na nossa vida é aquilo que nós vamos experimentando através dos milagres do Senhor, a santificação que nós temos falado muito, falamos até na semana passada da santificação, buscar a presença do Senhor, transformadora, restauradora sobre as nossas vidas, e a perseverança. Perseverar é esperar em Deus, é crer no milagre. Perseverar é esperar crendo no acontecimento, já declarando sobre isso. Isso são feitos miraculosos. E eu quero citar aqui uma frase do John Foster que diz: os milagres são um grande sino do universo, que chama os homens para ouvir o sermão de Deus. Então, os milagres, eles são motivadores da nossa fé. Eles são aqueles que despertam a nossa fé. São aqueles que nos animam, que ativam a nossa fé. Por isso que ele diz que os milagres é o grande sino do universo. Dá licença, que meu telefone está tocando, preciso desligar. Então, é o grande sino do universo, ou seja, é o alerta, é o start, é a atenção que o Senhor quer que estejamos voltados para Ele, para poder experimentar o novo de Deus a cada dia. Então, esse sino quer dizer esse alerta de Deus através do milagre. E, principalmente, ele chama o homem para ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos alguém compartilhar de um milagre, nós automaticamente ficamos atentos àquilo. Principalmente se as pessoas que não conhecem a Jesus ouvem esse milagre. Por quê? Porque elas são impactadas por aquela fala, por aquele testemunho. E esse testemunho, ele nada mais é do que uma bagagem nova para a nossa vida. É fé, acrescenta fé aos nossos corações. E o milagre no Novo Testamento são sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Pode ver que ele vem sempre seguido de uma mensagem nova, de uma mensagem de fé, de esperança, da verdade, da fé, mas ele tem sempre uma pregação, um propósito de ministrar a palavra de Deus atrás dessa mensagem, atrás desse milagre operado aqui. Muitos milagres foram registrados no Evangelho de Atos dos Apóstolos, para autenticar o ministério dos apóstolos. Por isso que nós vamos falar hoje sobre 2 milagres no ministério de Pedro, que era um apóstolo de Jesus, e outros milagres que também servem para, como eu já disse, a pregação da palavra, a mensagem da palavra de Deus. E eu quero ler para você um texto que está lá em Marcos 16, 20. Marcos 16, 20, que diz o seguinte. É que são vários textos, por isso que está mais demorado aqui. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então aqui, essa palavra nos alerta para a saída dos apóstolos. O Senhor formou os seus discípulos e Ele os enviou de 2 em 2 para pregar a palavra. Eles foram conduzidos pelo Senhor, mas enviados especialmente por Ele. Quero citar mais uma frase aqui, essa é do William Plumer, que diz: uma religião sem maravilhas é falsa. Uma teologia sem maravilhas é herege, é heregia. Ou seja,
é uma inverdade, é algo superficial. Então, uma religião sem maravilhas é falsa. E não tem como ficarmos maravilhados com Deus sem conhecermos os seus acontecimentos, o que ele viveu, aquilo que ele realizou, aquilo que a palavra de Deus nos conduz a conhecer a respeito da vida dele, da caminhada de fé dele, dos seus feitos, dos seus milagres. Então, nós vamos agora falar do primeiro milagre, que eu quero citar aqui 2 milagres importantes através do ministério de Pedro. Ou seja, Lucas registra aqui 2 milagres. O primeiro, da cura de Enéas, e da ressurreição de Dorcas, ou Tabita. Então, falando um pouco sobre a cura de Enéas, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Perdão, o texto que eu estou lendo é de Atos 9, 32 a 35. E encontrou ali em Lida certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui nós vemos, nesse rápido testemunho da cura de Enéas, a forma que Pedro usou para falar com Enéas. Enéas era alguém que já estava enfermo e paralítico e acamado há 8 anos. E Pedro simplesmente deu um comando a Enéas. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Tem 3 pontos aqui que eu quero citar com você. Quando as pessoas vivenciaram o milagre que Pedro realizou ali, claro que nós vamos ver mais à frente que quem realiza milagres é Jesus, através da vida de Pedro. E os visitantes, os habitantes, as pessoas que estavam ao redor de Lida e Sarona ficaram impactadas e se converteram ao Senhor. Então, a importância, bem-vinda irmã Elvira também, irmã Cida também conosco. Os milagres, na realidade, eles servem para impactar as nossas vidas, ou seja, ele acrescenta fé ao nosso coração. Às vezes a gente está meio quieto, meio entristecido, meio abalado com alguma situação e de repente você vai e ouve um testemunho de alguém. Fala, que maravilha, o que Jesus fez, que coisa preciosa. Você experimentou de um milagre dessa situação. E aí você vê quanto isso desperta esperança em seu coração. Você que espera por um milagre, você que está aqui conosco nesta noite, que tem orado por um milagre, espera em Deus um milagre, eu quero dizer que certamente as vidas serão impactadas através do seu testemunho, quando você for testemunhar desse milagre. Silvia Brancalhão, bem-vinda, minha querida amiga aqui conosco. Você também é um milagre de Deus, viu? Com certeza. Por quê? Por isso nós não podemos nos calar quando o Senhor opera milagres. Nós precisamos abrir a nossa boca e testemunhar desses milagres. Precisamos compartilhar com outros desses milagres. E aqui eu quero citar 3 pontos importantes. O primeiro, o enfermo. O enfermo aí que era Enéas. E ele era um paralítico inválido há 8 anos acamado. Nós não podemos determinar, ou seja, dizer com certeza que ele era um crente em Jesus. Mas ele foi apresentado a Pedro pelos santos de Lida. Então, ele foi apresentado a Pedro com um propósito. Nós vamos ver logo mais aqui. Havia um propósito na vida de Enéas, quando ele se encontrasse com Pedro. Havia ali um agir de Deus através da vida de Pedro sobre Enéas.
E o ponto 2 que eu quero citar, o curador Pedro, ele cura as pessoas. Na realidade, ele não cura. Ele profetiza ali, ele declara a cura ali, mas é em nome de Jesus. Ele invoca o nome de Jesus. Por isso precisamos nos lembrar que nós não fazemos milagres. Quem faz é o Senhor. Nós simplesmente profetizamos, declaramos, cremos, somos usados por Deus para orar, determinar ali os milagres, mas quem faz realmente é o Senhor. Precisa que haja um desejo dele, o propósito dele, o agir dele, porque nós não temos poder para operar milagres, nem mesmo aqueles que caminhavam com Jesus. É Jesus quem nos capacita a orar e as coisas vão acontecendo e o sobrenatural acontece. Então Pedro ali, ele invocou o nome de Jesus. E isso está em Atos 3:6. Por quê? Porque é o Senhor que cura. É Ele quem realiza, e não Pedro. E quando é citado aqui o advérbio, imediatamente Enéas se levantou. O que quer dizer? Rapidamente. E principalmente quando ele cita aí, imediatamente ele se levantou, foi uma atitude dele dizer, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. De imediato, quer dizer, no mesmo instante, isso aconteceu. Enéas se levantou e o milagre aconteceu. Ana Paula Lima também conosco. Bem-vinda, minha querida. Grande abraço, viu? Então, precisamos lembrar que quem faz o milagre é o Senhor. E Pedro invocou o nome dele. E quando ele diz imediatamente, instantaneamente, rapidamente, Enéas se levanta. Por quê? Porque o milagre acontece. E principalmente esse milagre é visto por todos aqueles que estavam ali, da comunidade. E imagina a alegria daquele povo se regozijando, porque a palavra diz aqui, como eu disse anteriormente, que muitos se converteram a Jesus ali. É importante nós falarmos dos milagres de Jesus. Mesmo que hoje você não tenha um milagre que aconteceu recentemente para você compartilhar, mas você deve conhecer os milagres de Jesus que a palavra de Deus traz, que a Bíblia cita. Mas é claro que só de estarmos aqui hoje, cada um de nós somos um milagre. Nós podemos declarar isso. Eu sou um milagre de Jesus. Amém? Porque diante de tantas lutas, de tantas guerras, de tantas enfermidades, o Senhor tem nos sustentado. Por isso somos um milagre. Porque Ele tem nos guardado. Ele tem cuidado de nós. E Enéas, a partir do momento que se levanta, ele toma todas as suas funções físicas e ele passa a fazer as atividades como alguém normal ali, como todos os demais ali. Alguém que estava numa cama, alguém que era paralítico, recebe ali a unção de cura e passa a se comportar naturalmente, como os demais que estavam ali. O terceiro ponto que eu quero citar, o resultado desse milagre. Muitos se converteram ao Senhor Jesus. A ênfase aí que Lucas mostra é que a igreja naquela região também estava crescendo por conta de milagres. Por quê? Porque a igreja precisa contemplar milagres. A igreja precisa viver de milagres. Porque é de fé em fé que nós vamos caminhando na nossa jornada, no nosso ministério, no nosso compromisso com Deus. E precisamos de milagres, porque os milagres que nós contemplamos, ouvimos, recebemos, eles motivam o nosso viver. Eles acrescentam fé ao nosso coração. Então, eu não sei qual é o milagre que você tem esperado no Senhor. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece o seu coração. Tenha certeza de que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, Ele não se esqueceu de nada. Cada detalhe, cada ponto, cada choro, cada lágrima que você já derramou, cada pedido que você fez,
o Senhor tomou a cada um deles. Deixa o Senhor agir, porque Deus tem milagres para você ainda, muito mais. Amém? Agora eu quero citar aqui o outro milagre, que é da Tabita ou Dorcas, que é a mesma coisa, né? E quando nós falamos de Tabita, nós vemos aqui o comportamento dessa mulher. Tabita morava em Jope, que hoje é chamada de Jafa. Nessa região, Tabita tinha um testemunho grandioso. Ela era uma discípula de Jesus e provavelmente já conhecia a palavra, e através da pregação de Filipe, ela era uma mulher que tinha um coração grandioso, generoso. Tabita era uma pessoa que se preocupava com o pobre, com o carente, e ela tinha sempre uma atividade especial focada nessas pessoas. Ela tinha uma atividade focada em atender a necessidade do outro. Então, ela tecia, ela costurava, ela cosia, né? Ela costurava roupas, casacos, agasalhos, peças do vestuário para abençoar os pobres. Então, ela era uma pessoa que tinha um relacionamento muito grande com os pobres. Ela era muito querida por eles. E aconteceu que num daqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem a Tabita, levaram para o cenáculo, ali o local onde Jesus fez a sua última ceia. E ouvindo seus discípulos que Pedro estava ali, eles ficaram atentos a isso e mandaram chamar a Pedro. Pediram que 2 homens fossem chamar a Pedro. E disseram mais: não demores em vir ter conosco. Quer dizer, eles enviaram um recado a Pedro e solicitando que ele viesse rapidamente, que não se demorasse. Mas Tabita já havia morrido, certo? Ela já havia morrido, já tinha até sido lavada e preparada para o funeral. Bem-vinda também, irmã Sueli, aqui conosco. Bem-vinda, minha amada. E quando eles deram esse comando, Pedro atendeu de imediato e foi ter com eles. Tendo chegado ali no cenáculo, ele deparou-se com tantas mulheres e viúvas e pobres, desesperadas, chorando e mostrando a eles e aos demais que estavam juntos, as roupas que ela havia confeccionado, doado, que eles estavam usando ali, as túnicas, os vestidos presenteados por Dorcas. E a morte de Dorcas impactou porque ela gerou muita tristeza no meio da comunidade, em especial a classe pobre que estava ali velando aquele corpo, preparando para o funeral. Pedro foi convidado a vir até Jope, onde o corpo dela estava sendo preparado para o sepultamento, mas ele não foi convidado para o sepultamento. Pedro foi convidado ali para mudar aquele cenário, para ressuscitar a Dorcas. Era essa a intenção. Quando as pessoas foram ali comunicar a Pedro que ele devia ir rapidamente até a comunidade, eles estavam ali certamente crendo que Pedro não iria ali para sepultar a Dorcas, mas para ressuscitar a Dorcas. Esse era o propósito de todos aqueles que estavam ali. E Pedro, ao chegar, sentiu a necessidade de orar. Como é importante pararmos aqui. Orar. Antes de qualquer atitude, nós precisamos nos lembrar de orar. Pedir a direção de Deus. Foi isso que Pedro fez. Pedir o aval do Senhor. O Senhor aprova essa oração. É desse modo que eu vou conduzir essa oração. Então, olha a importância do comportamento aí de Pedro, né? Primeiro ele foi orar ao Senhor. E depois, tendo feito, sair todos dali do local onde estava aquele aglomerado de pessoas. Ele se pôs de joelho e orou. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, sentou-se, e ele, dando-lhe a mão,
levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas que estavam ali. Apresentou-a viva. Então, Pedro devolvendo Tabita viva à comunidade, aquelas mulheres que estavam ali carentes e entristecidas pela situação toda que estavam vivendo de luto naquele momento. E aqui nós vemos a forma como Pedro agiu, a preocupação de Pedro quando ele se dirigiu àquela mulher. Ele tinha uma postura, claro, de um homem de Deus, de um discípulo. Ele primeiro foi ao Pai, ele primeiro recorreu. E eu quero falar sobre esses 3 pontos também. O primeiro dele é a postura de Pedro. Pedro, ele havia recebido de Jesus a autoridade para ressuscitar mortos. Então, Pedro havia recebido de Jesus a autoridade para ressuscitar mortos. Mas ele consulta a Deus para saber se Dorcas deveria ou não ser ressuscitada. Percebe aqui a preocupação em Pedro de fazer com legalidade, de agir com legalidade? Essa deve ser sempre a nossa preocupação quando oramos por alguém, por alguma causa. Sempre colocando diante de Deus, entendendo que é o Senhor quem vai fazer. E orando, Senhor, se é do seu querer, se é do seu propósito, se o Senhor deseja de fato operar dessa forma. E foi o que Pedro fez. O segundo ponto, ele seguiu o exemplo de Jesus, que está lá em Marcos 5,41, quero citar 2, né? 2 exemplos, que o primeiro foi a mulher com fluxo de sangue, que Jesus cura depois de 12 anos, essa mulher com esse fluxo que eu falei na semana passada, e a filha de Jairo, que Jesus estava indo à casa de Jairo, e na realidade essa mulher veio e tocou na orla das suas vestes e foi curada. Então, esses 2 milagres citados ali em Marcos 5,41. Ele dirigindo-se ao corpo e dizendo: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e imediatamente a ordem de Pedro, que a toca depois de viva, ajudando-a a levantar. Ou seja, Pedro toma Tabita pelas mãos e a coloca de pé, dizendo para ela, certamente com aquela atitude: vai, você está viva, prossiga, você está viva. E o ponto 3, ele apresenta Dorcas viva aos crentes que estavam fora do cenáculo, aguardando o milagre. As pessoas que estavam lá fora, na realidade, como a Bíblia cita aqui, que estavam fora do cenáculo, os crentes esperavam por esse milagre. Por isso Pedro tinha sido mandado vir. Então, aqueles que estavam ali já aguardavam pelo milagre. Houve bastante alegria por parte dos crentes e muitos moradores ali de Jope creram no Senhor Jesus. Creram no Senhor Jesus. E isso se tornou conhecido por toda a região. Todos ouviram falar do milagre da cura de Tabita. E esse milagre, na realidade, que promoveu não Pedro, mas Jesus. O Senhor Jesus foi aquele que operou o milagre. E em todo momento, Pedro citava que Jesus era aquele que tinha realizado. E quem operou ali a ressurreição de Dorcas. E por isso muitos creram nele. Jesus foi louvado e adorado pelos crentes. E Lucas encerra aqui essa narrativa quando ele diz: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão, aquele que curte couro, né? Então, o curtidor. E Pedro passa a residir em Jope, na residência de Simão. E ali Deus o chamaria para pregar na casa de Cornélio. Então, o ministério de Pedro ali, naquela região, Deus tinha algo grandioso a fazer. E tudo programado. Por quê? Porque Deus não faz nada por acaso.
O Senhor planeja aquilo que Ele deseja, o Senhor sabe o que Ele quer e Ele sabe principalmente como realizar aquilo que Ele deseja, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o poderoso, o Altíssimo, o grande, o El Shaddai. E na próxima semana nós vamos ainda continuar com a conversão de Cornélio. Então, Pedro na casa de Cornélio. E eu convido você a estar conosco para ouvir sobre essa ministração, sobre esse texto ainda, sobre o milagre ainda operado através do ministério de Pedro, discípulo de Jesus, que foi levantado para ressuscitar mortos. Amém? E eu quero convidar você a estar comigo agora na nossa lista de oração. Não sei se alguém já deixou algum pedido aí. Se você ainda não enviou nenhum pedido, se tem alguém que você gostaria de apresentar em oração ao Senhor, eu quero te convidar a fazer isso agora junto comigo. Vamos orar ao Senhor dentro de mais alguns minutos. Tem algum pedido aí, pastor? Não, né? Então vamos orar, iniciando aqui a nossa lista pelas pessoas que estão em tratamento de câncer, como o Maurício, o Júnior, a Elza, a Jai, a Rose, a Gabriela, a Jussara, a Roseli, Carmen, a Aparecida, a Sônia, a Sandra, a Iracema, Maria de Fátima, Helena, Antônio, Silvia, José Eduardo. Tem alguém aqui pedindo oração pela Priscila, que vai amanhã, irmã Rita, saber um resultado médico. Também colocamos a Priscila diante do Senhor em oração. Então, esses nomes que eu citei são as pessoas em tratamento de câncer. Para os casais, vou citar aqui os nomes, mas é o casal. Para relacionamento, a Bruna, Lúcia, Isabel, José e Roseli, Pedro e Juliana, Lia, Léo, Rogério, Celso, a Priscila que eu falei, João, vó Ana, vó Luzia, Isabelle que continua em recuperação de um AVC, aquela jovem de 20 anos, Oscar, que continua ainda em estado vegetativo, assim como a Terezinha, a minha tia Josefina, pela saúde dela, que estava com um probleminha no coração, a Deise também precisando de oração, André e a Cida, a Val pela saúde também, a Milena pela vida espiritual, a irmã Edna pela família, Maria Helena, o Luiz por porta de emprego, também o Jorge porta de emprego, pela saúde do Alex, pela Jaqueline, que está grávida de gêmeos, que Deus continue guardando, sustentando os bebês até o momento exato do nascimento, pela Viviane, que também está grávida, que o Senhor esteja cuidando do parto, que em breve estará acontecendo no final do mês, que o Senhor esteja guardando a saúde dela, pressão arterial, pela Ângela, que teve um AVC, estava na UTI. Eu não tenho informações da Ângela. Se alguém aí que me repassou, por favor. Tenho testemunho aqui da Marcela. A Marcela, aquela bebezinha que nasceu de 6 meses. Ela já está de alta, já está em casa. Graças a Deus pela vida dela, da mãe Mariana. E nós louvamos a Deus por esse milagre. Marcela é um milagre, literalmente. Ela passou por grandes dificuldades. É uma guerreira, tão bebezinha. Mas Deus tem um propósito já na vida dela. Amém? A Thalita, o Murilo e o Bernardo. Uma família, que Deus esteja direcionando a vida deles e fortalecendo eles para o retorno ao ministério. A Adriana, pela vida profissional dela. O Ney, pela libertação dele, a Cícera, que também teve um AVC, que o Senhor visite, a Ariane, que Deus também esteja fortalecendo ela, a vida espiritual,
direcionando a sua vida, que ela realmente tenha um encontro com o Senhor, seja impactada com esse encontro. A Florinda, que também estava com uma enfermidade, que Deus esteja restaurando. O Adelemo, que Deus esteja também renovando a cada dia, acrescentando fé, abençoando a sua saúde, a sua família. E por enquanto eu não tenho mais ninguém. Eu acredito que não tenha mais ninguém aí da nossa lista. Vamos orar neste momento. Pode pôr aqui o louvor, mas não deixa muito alto, tá? Por favor. Te convido a orar junto comigo. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante do Senhor, desta presença tão preciosa do Senhor, quando a sua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. E eu sei que o Senhor está conosco nesta live. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem nos conduzido, Pai. E eu quero colocar diante do Senhor a cada um desses pedidos de oração. Ó Deus, já te agradecendo pelos milagres que o Senhor tem realizado na vida da Letícia, na vida da bebê, Marcela. Que Deus esteja fortalecendo ela a cada dia. Na vida de tantas pessoas que estivemos aqui em oração pelo Covid, por volta de 60 pessoas, quantos milagres nós pudemos contemplar com a cura dessas vidas. Te agradecemos por cada situação, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, meu Deus. Eu peço que o Senhor continue ministrando sobre essas pessoas, derramando cura, libertação, trazendo salvação, ó Deus, restaurando casamentos, relacionamentos. Deus, que o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os cativos. Ó Deus, que o Senhor esteja operando o seu milagre na vida de cada um. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, também pela nossa nação, continua, Deus, dirigindo o nosso país, diante de tudo aquilo que temos vivido. Nós te agradecemos porque sabemos que o número de pessoas enfermas tem baixado, mas que isso sirva de alerta para nós não baixarmos a guarda, estarmos atentos, para que possamos caminhar, ó Deus, sermos fortalecidos pela Tua presença, que o Senhor continue, ó Deus, nos guardando, sustentando a cada um de nós, guardando, Senhor, a nossa nação, cada estado, Senhor, cada cidade, que o Senhor visite, ó Deus, toca, Senhor, nos governantes, conduza cada um, que seja o Senhor a dirigir as leis na nossa nação e tudo aquilo que estiver para ser implantado no nosso país, que esteja debaixo da sua aprovação, da sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também os profissionais da saúde que têm estado junto, que têm gasto o seu tempo e dedicação aos enfermos, que têm, Senhor, passado por momentos também de grandes desafios. Abençoa cada um, também os seus familiares. Senhor, eu peço por cada um que está aqui conosco, que o Senhor venha tomar as suas vidas agora, visita os lares de cada um desses amados agora, vem tocar, ó Deus poderoso, em cada família aqui representada, vem visitando os lares de cada um, vem alcançando os corações. Pai, só o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, só o Senhor é Deus e só o Senhor conhece na profundidade cada um de nós, Pai. Eu oro a Ti neste momento, te agradecendo. Pode erguer, por favor. A cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, à espera de um milagre, buscando no Senhor um milagre. Ó Deus poderoso, que o Senhor venha colocar a sua mão de milagres. Continua, Senhor, olhando pelo Teu povo, pelos Teus queridos, abençoando a cada um. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um, os milagres que cada um tem esperado em Ti. Cumpra, Senhor, o Teu querer na vida de cada um. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas orações, os desejos do nosso coração. A Sua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O Senhor conhece, Pai, os desejos do nosso coração. Pode erguer mais. Oh Deus, eu te peço, Pai, cura, Senhor, os enfermos nesta noite. Visita os corações que estão abatidos, que estão depressivos, que estão desmotivados, que estão entristecidos, sem ânimo, sem motivação, meu Deus.
Que o Senhor venha tocar nas suas vidas agora. Oh, Deus de poder, de misericórdia. Sara, meu Deus. Vai derramando, Senhor, a unção de cura sobre cada lar agora. Sobre cada família, meu Deus. Que a unção do Senhor esteja sendo derramada agora. Trazendo quebrantamento, gerando alegria, gerando ânimo nos corações, acrescentando fé. Oh, Deus poderoso. Só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós cremos, ó Pai, como acabamos de ver, que o milagre é algo que a ciência não explica, que o cientista não tem explicação, mas nós sabemos que é a intervenção divina, que é a intervenção do alto, que é a grandeza do Senhor, que é o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Continua fazendo, Senhor, segundo a sua vontade. Continua operando segundo o seu querer, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Toca, Jesus. Oh, aleluia. Manifesta o teu poder. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Manifesta a cura do Senhor, Pai. Manifesta a tua cura sobre cada causa, Senhor. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque Tu és soberano, Pai. Altíssimo, o Deus de milagres. Nós cremos no Teu agir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus pelas suas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Creia que Deus tem um milagre para você. Que em breve você vai poder contemplar e principalmente testemunhar desse milagre. Irmã Nádia aqui conosco, Maria Helena também. Um beijo no coração de todos vocês. No domingo estamos com o nosso culto às 9 horas da manhã, ali no bairro Cooperlotes. O Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.